Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estou aqui nessa noite, estar deixando uma reflexão para você que está aí nos ouvindo, né? E eu queria nesse momento pedir a você que curta, né? Que compartilha, que nos ajude, se inscreva no nosso canal, para nós sempre estar trazendo aí essa meditação para a nossa vida, né? Nós precisamos de sempre estar ouvindo a palavra do Senhor. E este canal, o intuito é este, né? De nós falarmos do amor do Senhor, falar da palavra do Senhor. E eu quero te convidar a curtir, a se inscrever no nosso canal e nos ajudar. E que Deus possa estar aí abençoando a sua vida, a sua família, viu? A palavra que eu vou estar trazendo hoje se encontra no livro de Tiago. Vou estar lendo o capítulo 4, vou estar lendo do versículo 13 até o versículo 16. Que diz o seguinte: Eia, agora vos que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos o ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que a vossa vida é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que dizeis, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo, mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória, tal como esta, é maligna. Irmãos, nós temos que entender uma coisa. Através dessa palavra, Tiago me adverte uma coisa. Muitas vezes nós temos a mania de tomar decisões por conta própria nossa, né? Ou então muitas vezes fazer projetos, e não que isso seja errado, porque fazer projetos, planos, essas coisas, irmãos, não é errado. O errado é quando eu faço um projeto e eu coloco esse projeto acima de Deus, né? E nós temos que entender, igual ele falou, olha, se vocês fizerem um projeto, se vocês tiverem algo, uma decisão, coloca, se o Senhor quiser, se o Senhor assim fizer, se amanhã eu estiver vivo, que seja feito, se for da vontade de Deus. E só que muitas vezes nós estamos tão acostumados a tomar decisões, a fazer planos, muitas vezes sem pensar, e muitas vezes sem esperar de Deus uma resposta. Eu tenho que muitas vezes dar o primeiro passo. Isso aí é certo, eu tenho que dar o primeiro passo. Quando eu olho para Pedro, quando Jesus vem ali andando por cima das águas, e os discípulos ali começam a gritar falando que era um fantasma, e o Senhor fala, olha, não é um fantasma, sou eu. E Pedro fala, se é o Senhor mesmo, manda me ter contigo por cima das águas. E o Senhor fala, ó, Pedro, pode vir. E Pedro vai andando por cima das águas. Pedro, ele deu o primeiro passo, mas quando nós olhamos, Pedro, ele não tomou a decisão só. Ele sabia, tinha fé que era o Senhor, porque ele conhecia, mas ele esperou que a resposta do Senhor, esperou a resposta de Deus. Ele falou, olha, se é o Senhor, manda-me ir ter contigo, e o Senhor pode vir. E ele deu o primeiro passo. E quando nós oramos, quando nós apresentamos algo para o Senhor, quando o Senhor está em silêncio, irmãos, nós temos que entender que o silêncio de Deus não é resposta. E muitas vezes quebramos a cara, muitas vezes algo não dá certo. Por quê? Porque nós não esperamos a resposta de Deus. Quando é da vontade de Deus, tudo caminha certo, tudo dá certo. Quando é da vontade de Deus, a coisa caminha certa. Se você às vezes toma uma decisão e vai, e você vê que aquilo não está dando certo, é porque não é da vontade de Deus. Não adianta você tentar empurrar com a barriga, tentar fazer algo e achar que é da vontade de Deus, que não vai dar certo. O mais certo é você esperar em Deus. A palavra diz, espere em Deus e confia nele, o mais ele fará. E nós temos que aprender a esperar. Eclesiastes 3 fala que tudo tem um tempo determinado. Tudo debaixo do céu tem um tempo determinado. Tudo já tem o seu tempo determinado. Se é para você prosperar, igual aqui está falando de prosperidade, olha, eu vou para um lugar, ficar um ano e lá vou contratar, vou ganhar muito, e não é assim. Eu tenho vontade de abrir uma empresa, certo? É a sua vontade, mas qual que é o nosso dever? Coloca na presença de Deus.
Apresenta para Deus. Irmão, se for da vontade dele, no tempo dele, vai acontecer, as portas vão se abrir, tudo vai dar certo. Mas não adianta a gente querer tomar decisões precipitadas. Eu já quebrei muito a cara por muitas vezes tomar decisões precipitadas. E isso eu falo sem sombra de dúvidas. Isso não gera isso não gera uma decisão correta. Porque se eu tento tomar uma decisão por conta própria, sem colocar Deus em primeiro lugar, vai dar errado. Quando nós olhamos para Jesus, todas as decisões que Jesus tomava nessa terra, primeiro ele apresentava para o Pai. Primeiro ele orava para o Pai. Até quando ele ia subir, né, para a crucificação, ele ia para a cruz. O que Jesus fez? Foi para o Getsemane orar ao Pai. Falou: ó Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que todavia não seja feito conforme a mim, mas conforme a tua vontade. E nós temos que entender que a vontade não é nossa. A vontade não é nossa, irmãos, e nós temos que entender isso. Muitas pessoas, como eu disse, quebram a cara por quê? Porque não sabem esperar. As pessoas tomam as decisões precipitadas. Tudo nós temos que apresentar, tudo nós temos que apresentar. Eu quero vender minha casa, quero comprar outra. Apresenta para Deus. Eu quero sair do meu trabalho e quero ir para outro trabalho. Apresenta para Deus. Estou com planejamento de crescer financeiramente. Apresenta para Deus. Apresenta para Deus. Quero abrir a minha empresa. Apresenta para Deus. Coloca Deus em primeiro lugar. O erro é não colocar Deus em primeiro lugar. E aqui nós vemos Tiago falando sobre isso. Tiago, muitas pessoas falam: olha, eu vou para um lugar, amanhã iremos para tal cidade, ali passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. E a palavra diz no versículo 14: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque a vossa vida é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. A nossa vida, irmãos, aqui nessa terra é passageira. É passageira. É como um vapor, é muito rápido. Então, o certo é Deus sempre em primeiro lugar. Deus tem que ser a nossa prioridade. A prioridade nossa é Deus. Todos nós queremos ter uma vida boa, né? Ninguém quer ter uma vida ruim. Ninguém quer. Mas a palavra do Senhor diz que aquele que tiver fé comerás o melhor dessa terra. Nós temos que entender que Deus, ele nunca quis que aqueles que o servem, aqueles que o temem, passem necessidade. Ele nunca quis isso. A palavra dele não disse isso. Não disse que a prosperidade não é para nós. O problema é quando coloca isso em primeiro lugar. Muitas pessoas hoje estão aí, correria, aí tentando juntar dinheiro e tanta coisa, esquece de Deus, e Deus fica para segundo lugar, e não é assim. Não é assim. Quando nós olhamos para Marta e Maria, lá em Lucas 10, Marta e Maria, enquanto Maria estava lá aos pés do Senhor ouvindo a palavra, Marta estava afobada com seus afazeres. E ela chegou: ó Senhor, o Senhor não se importa que a minha irmã deixe eu servir só, manda ela me ajudar. E o Senhor falou: olha, a sua irmã escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Qual que era a boa parte naquele momento? Está aos pés do Senhor. E nós temos que entender que essa é a prioridade. Essa é a prioridade. Está aos pés do Senhor. A palavra diz que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, quando nós apresentamos planos e projetos ao Senhor, quando nós colocamos a nossa vida diante do Senhor, pode ter certeza, Ele vai fazer e Ele vai trabalhar em nosso favor. Mas que nós não venhamos tomar essas decisões só. Igual eu já falei, eu já quebrei muito a cara por tentar tomar decisões fora da vontade do Senhor. E não dá certo. Hoje, tudo que eu vou fazer, todos os meus projetos, eu sempre coloco na mão do Senhor. Eu sempre apresento para o Senhor. E que nós vamos aprender que quem guia a nossa vida não somos nós. Quando o Senhor foi batizado, quando João batizou, que o Espírito Santo desceu como uma pomba, e Jesus foi batizado, foi cheio do Espírito Santo, o que acontece? O Espírito conduziu ao deserto para ser tentado. E aqui eu já tiro algo para nós. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós não temos mais que ser guiados por nós mesmos.
mas agora nós somos guiados pelo Espírito Santo. A vontade é dele, a obra é dele, nós temos que estar debaixo da vontade do Senhor. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Nós não temos que ter controle da nossa vida. O controle está na mão de Deus. E tudo aquilo que Ele determinar, tudo aquilo que Ele colocar, que nós vamos cumprir, porque essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Amém? E era essa palavra, que o Senhor possa falar melhor o seu coração, né? Através dessa palavra, dessa meditação. E eu já pedi no início e peço de novo, curta o nosso canal para que nós possamos sempre estar aí trazendo mais reflexões bíblicas da palavra de Deus. Curta, se inscreva no nosso canal. É um canal simples, mas é para a obra do Senhor. E que Deus possa falar melhor o seu coração. Amém? Fica na paz e que Deus abençoe você e toda a sua família. Amém?